e fizemos um propósito de estudar todos os salmos messiânicos. E nessa noite é exatamente o salmo de número 40, né? Esse salmo que começa falando da paciência que o salmista teve, e com o decorrer da música, com o decorrer da canção, ele fala detalhes que pertencem a Jesus, ao Messias, ao enviado de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos orar antes, e você já abra a sua Bíblia aí, no Salmo 40, vou esperar um pouco, Salmo 40, versículo 6 ao versículo 8. Glória a Deus. Vamos orar ao Senhor Jesus. Vou esperar mais um pouco, você abre aí no meio da Bíblia, né? Você vai encontrar o Salmo 40. Versículo 6 a versículo 8. Você abre ou procura aí no seu celular ou em outra mídia, e vamos orar ao Senhor para que nossas mentes, nossos, não só nossos corpos, mas nossas mentes estejam aqui agora, que nada te disperse, mesmo você em casa. Vamos nos centrar na palavra de Deus. Eu vi também que tem minha tia Luísa, de Aliança, Pernambuco, minha querida titia Luísa. Estou lembrando aqui dos nomes. Glória a Deus, vamos orar. Senhor querido Pai, recebe a nossa gratidão por mais um dia e pela oportunidade, Senhor, de estudarmos a Tua palavra, que é maravilhosa, especialmente à luz da nova aliança. Pai querido, o apóstolo Paulo disse que nós não temos capacidade nem de pensar, como que partisse de nós mesmos, a nossa suficiência vem de Deus. Por isso te peço a suficiência, a capacidade para edificar meus irmãos, e tendo eu já sido edificado, alimentado por Tua palavra, aleluia, neste Salmo 40, glória a Deus, focando o aspecto messiânico em maior escala. Em nome de Jesus Cristo, amém. Glória a Deus. Salmo 40, versículos 6 a 8, nos diz: sacrifícios e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocausto e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro que está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a Tua vontade, ó Deus meu. A Tua lei está dentro do meu coração. Aleluia. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Nós vamos aqui nesse Salmo 40, nós estamos abordando sempre dois aspectos dos salmos messiânicos. Nós estamos abordando o primeiro aspecto histórico do salmo, e também indo para o aspecto messiânico, ou para o aspecto que vai mais além do aspecto vivido pelo salmista. Aqueles que estão nos acompanhando no estudo ou nos estudos do Salmo Messiânico
já entenderam, mas aquele que porventura não está nos acompanhando, eu quero frisar que todos os salmos ele tem o seu contexto histórico. Aliás, de uma maneira mais abrangente, toda a Bíblia. Mas uma vez que estamos tratando ou estudando o livro de Salmos, todos os salmos têm seu aspecto histórico e seu aspecto além da história do momento do salmista. Especialmente os salmos messiânicos. Então, os salmos messiânicos, eles têm o seu aspecto histórico, ou seja, o momento vivido pelo salmista, e um momento que vai além do que o salmista falou na sua época. Vai além do seu contexto imediato, do seu contexto histórico imediato vivido pelo salmista. Então nós vamos abordar primeiro o aspecto histórico deste Salmo 40, vivenciado pelo autor dele. Então, vamos lá. Historicamente falando, meus irmãos, este salmo ele foi escrito por Davi. Davi que, além dele ser rei, Davi também era um soldado experiente. Perceba que no versículo 2 deste salmo, temos a expressão que nos diz: tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Olha, segundo eu pesquisei aqui no comentário do Dr. Champ, por sinal eu vou citá-lo bastante aqui, pois ele é uma autoridade no Velho Testamento, comenta verso por verso. Ele diz que aqui era como que Davi estivesse lembrando de dificuldades que um soldado tinha passado. Um poço, alguns acreditam que era um poço em áreas subterrâneas, onde poderia ter areia movediça. E Davi, como um soldado experiente, ele sabia que estava falando, e aquele tirou-me de um poço de perdição. Então, a expressão perdição mostra a dificuldade daquele poço. Podia ser também águas que tinham um certo barro que atolava, e os soldados tinham bastante dificuldade. Então este é o aspecto histórico. E olha que Davi era um soldado, além de ser rei, ele era um soldado muito experiente, né? Você sabe que Davi foi quem derrubou Golias, né? Antes de ser rei. É um adolescente e já tinha uma vocação para ser soldado. E ele mesmo sendo rei, ele é soldado. Então, este é o aspecto histórico do Salmo. Davi, ele amava a lei de Deus. Você percebe que no versículo 8 deste salmo nos diz: agrada-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, a tua lei está dentro do meu coração. Então perceba que Davi, ele amava a lei do Senhor. O versículo 8 mostra isso. Davi, ele proclamava a fidelidade de Deus, seu livramento no campo físico. Veja o versículo 10 que diz: proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Davi também falava da graça e da verdade de Deus. Versículo 10, a parte B. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. E por fim, Davi também confiava profundamente no seu Deus.
versículo 4, ele escreve: bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança. Então perceba que este aqui são alguns aspectos históricos, ou os aspectos históricos, eu diria, principais do Salmo de número 40. Agora nós vamos para o aspecto que nós falamos, aspecto messiânico, ou seja, aspecto que fala sobre o Messias. Agora nós veremos, irmãos, o que transcende o aspecto histórico do Salmo. Olha, agora vamos para a parte que transcende, que está além do aspecto histórico vivido pelo rei Davi e aponta para Cristo. Ok? Agora, antes de mostrar esse aspecto messiânico, ou que transcende o aspecto histórico, eu quero fazer um paralelo teológico entre a vida de Davi e Jesus, segundo o que eu já falei, usando o aspecto histórico. Preste bem atenção, como esse paralelo teológico entre Davi, o autor do salmista, e Jesus, o autor da fé, né? Preste bem atenção. Davi era um soldado experiente. Jesus é o filho do Senhor dos Exércitos. Jesus é o filho de Yahvé Sabaoth. Davi era um soldado experiente, mas Jesus é o filho de Yahvé Sabaoth, o filho do Senhor dos Exércitos. Davi amava a lei de Deus. Jesus é a palavra de Deus encarnada. Davi proclamava a fidelidade de Deus. Jesus é Deus, Jesus é divino. Davi proclamava a fidelidade de Deus. Jesus é divino e perfeitamente fiel. Davi falava do livramento no campo físico. Jesus fala do livramento no campo espiritual. Davi falava da graça de Deus. Jesus é o canal da graça. Aleluia. Davi falava da verdade de Deus. Jesus é a própria verdade de Deus. Glória a Deus. Davi confiava em Deus. Jesus é o próprio Deus andando em nosso meio. Amém, Jesus. Glória a Deus. Agora, amados, nós iremos nos deter especificamente nos versículos 6 a 8 deste salmo. Olha bem. Vamos agora nos deter e explorarmos de maneira mais específica os versículos 6 a 8. Olha bem, o escritor aos Hebreus nos deixou uma prova que estes versículos 6 a 8 vai além do contexto histórico do Salmo davídico. Vou repetir. O escritor aos Hebreus, que nós não sabemos quem foi que escreveu o livro de Hebreus, Lutero dizia que foi Apolo, possivelmente sim, porque Apolo conhecia bastante as Escrituras. O livro de Atos fala sobre isso. Bem, mas seja lá quem for, este escritor aos Hebreus, ele prova
que os versículos 6 a 8, eles estão além do contexto histórico vivido e falado por Davi. Transcende o contexto histórico. E não esqueçamos que esta prova de que esses versículos 6 a 8 apontam para Cristo, por isso transcende o contexto histórico de Davi, foi dado pelo escritor aos Hebreus pelo sopro inspirador de Deus. Então, não tem como dizer que esses versículos eles não transcendem o tempo de Davi, porque o próprio escritor aos Hebreus prova isso. E ele prova à luz da nova aliança. Ele prova isso à luz da nova aliança. Soprado por Deus e movido pelo Espírito Santo. Vamos lá para Hebreus? Vamos dar um salto gigantesco de Davi para os escritores hebreus? Vamos lá? Salto comigo. Esse bom salto sagrado. E vamos para Hebreus, capítulo 10. Versículos 5 a 7. Abra sua Bíblia. Hebreus, capítulo 10, versículos 5 ao 7. Veja como é tremendo a interpretação, a luz da nova aliança. Deus soprou os escritores hebreus, inspirou os escritores hebreus, o Espírito Santo o moveu, como diz Pedro na sua segunda carta. E olha que ele escreveu: por isso, ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifícios e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Olha que coisa profunda. Os escritores hebreus está dizendo que esse versículo 6, que falou Davi, ele está dizendo que, de maneira mais além, era Jesus dizendo que Deus preparou um corpo para Jesus, para ser ofertado como oferta suave para Deus ficar satisfeito e abençoar a humanidade. E por que não dizer especificamente os que creem? Vamos lá? Olha só. Não te agrada de holocaustos e ofertas pelo pecado. Então eu disse: eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Estou aqui para fazer, ó Deus, a tua vontade. Depois de dizer isso acima, sacrifícios, ofertas, holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste. Coisas que se oferecem segundo a lei, que é a lei de Moisés. Num segundo momento acrescentou: eis aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Olha que coisa tremenda. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Remove o aparato cerimonial, sacrificial da lei para estabelecer o segundo. A graça vinda do sacrifício de Jesus. Agora eu quero que você preste bem atenção. Acerca deste contexto de Hebreus 10, 5 a 7, eu li até o versículo 8 também. A Bíblia Vida Nova, cujo editor responsável foi o Dr. Russell P. Shedd, que já está no paraíso de Deus, ele afirma: os sacrifícios antigos, ou seja, da lei, eram humanos e transitórios. A expiação, ou seja, o sacrifício feito por Cristo, é divino e permanente. Olha só,
o editor responsável, ele coloca essa frase no capítulo 10 de Hebreus. Logo acima do capítulo 10 de Hebreus, ele diz que os sacrifícios antigos eram humanos e transitórios. O sacrifício de Cristo, ou a expiação, como ele diz, é divino e permanente. Você entende? Quem fazia os sacrifícios outrora era os sacerdotes. E agora aqui quem faz é o divino Jesus. Os sacrifícios feitos pelos sacerdotes eram transitórios. O de Jesus é permanente. O de Jesus é permanente. Que maravilha. Então, o escritor aos Hebreus está dizendo que esse versículo 6 a 8, falado, cantado por Davi, está apontando para o sacrifício de Jesus, que agradou a Deus. É isso que o escritor aos Hebreus está dizendo. Acerca do versículo 6, o Dr. Champlin, ele escreve, versículo 6, vamos voltar para o Salmo 40, Salmo 40, versículo 6, que diz: sacrifício e ofertas não quiseste, abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Acerca do versículo 6, que lemos outra vez, o Dr. Champlin escreve, por favor, preste atenção, uma espiritualidade autêntica era mais importante do que todo o sistema levítico. Olha, essa frase aqui, essa declaração do Dr. Champlin, ela é muito profunda. Ele mostra que na lei havia uma espiritualidade não tão autêntica. Havia uma superficialidade por causa da obrigação da lei. É lógico que, salvo alguns, ou mais de alguns, né, eles queriam ser autênticos, mas a carne ainda estava escrava e era preciso, como Paulo diz, que a carne estava enferma e era impossível viver aquela autenticidade que a lei exigia, porque ainda precisava de vir a operação do Espírito Santo para fazer morada dentro de nós, dentro deles, aliás. Então diz que uma espiritualidade autêntica era mais importante do que todo o sistema levítico, né? Então, e ali os escritores hebreus falam isso, que era sombra, era algo que não era o real, era só uma sombra, né, do que ainda estava por vir. E Champlin aqui, Dr. Champlin fala várias vezes que eles ainda não tinham uma revelação profunda depois da o que seria depois da morte. Isso foi se revelando nos profetas, que a Bíblia ela tem uma revelação progressiva, e eu sou do método interpretativo epigenético, que a coisa foi crescendo até chegar na compreensão da nova aliança. Por isso que Paulo fala aos Efésios que estava encoberto aos antigos, Deus revelou aos seus apóstolos. Olha que maravilha, tá vendo aí? Então, olha bem. Davi, autor desse salmo, percebe que no Salmo 51 ele fala assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Davi teve várias compreensões profundas em relação a sacrifícios. Davi diz sacrifício de louvor. Então Davi já tem uma revelação, mesmo que limitada,
que Deus não se agradava daquele morticínio. Era um jeito por causa do pecado. Davi diz que Davi já estava numa revelação limitada que Deus queria sacrifício era da própria vida, né? Não compreendendo como Paulo falou em Romanos 12, né? Um sacrifício vivo, mas Davi já estava numa sombra já, chegando como que uma luzinha pouquinha da nova aliança. E ele fala, Deus não se agrada de sacrifício não, ele quer sacrifício de louvor, né? Interessante, né? E ele fala assim, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Perceba que ele estava clamando por uma certa autenticidade interior. É profundo isso. Ele percebeu, cria em mim um coração puro, né? Porque a autenticidade por Deus, ela passa por uma santificação interna. Senão é só um aparato religioso, não é? Um aparato de religiosidade. Vamos lá, meus irmãos, caminhando. Acerca do versículo 7, Dr. Champlin escreveu. E ele inclui 6 a 8 também. Os versículos 6 a 8 são citados em Hebreus 10, 5 a 7. Preste agora atenção. Onde assume caráter messiânico. O autor cristão fez um contraste, ou contrastou, a perfeita obediência ao sistema, a perfeita obediência de Cristo ao sistema inferior do Antigo Testamento, que envolvia os sacrifícios levíticos. Então, ele está dizendo aqui que Jesus, os escritores hebreus, citado por Dr. Champlin aqui, ele está dizendo que Jesus fez a perfeita obediência àquele sistema inferior. Porque o livro de Hebreus, se você perceber, já estudou o livro de Hebreus, mostra a superioridade da nova aliança. Aleluia! E aqui ele diz assim, continua falando do Dr. Champlin. O Cristo, uma vez encarnado, ou seja, tornado-se homem, veio cumprir a vontade de Deus de maneira superior e satisfatória. Olhe, no versículo de número 8, Davi fala, agrada-me em fazer a tua vontade. Havia o desejo no coração de Davi em fazer a vontade de Deus, mas só Cristo fez a perfeita vontade de Deus. E os escritores hebreus estão dizendo que este salmo, versículos 6 a 8, ele transcende o tempo de Davi. E até posso dizer, transcende a atitude de Davi. Porque o único que fez a vontade perfeita de Deus, como os escritores hebreus estão dizendo, foi Jesus. Acerca do versículo 7, também comenta o Dr. Champlin. Ele comenta aqui, esse rolo do livro, ele pode ser o livro celeste, o livro da vida, que anota as obras dos homens, ou ele pode ser também o livro da lei de Moisés. Agora, se esse livro for relacionado ao livro celeste das obras, nesse caso só fala em relação aos homens. Mas se esse livro celeste, se esse livro for o livro da lei de Moisés, aí sim, neste caso serve para os homens e para Cristo. E nesse caso aqui, está falando exatamente a luz dos escritores hebreus, refere-se ao livro de Moisés. Por quê? Porque você lembra que Jesus deu uma aula no caminho de Emaús para Cleopas, o tio de Jesus, o seu próprio tio.
e outro discípulo que que Lucas não cita, lembra desse detalhe maravilhoso que Jesus, ele explicou em todos os profetas, né? E na lei de Moisés falava de Jesus. Eu já preguei aqui na igreja. Jesus em toda a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, e que passa pelo o livro da lei. Então a lei, lembra daquele texto de Deuteronômio que Moisés disse que haveria um profeta de vir, não é? E todo o livro de Gênesis, o livro de Gênesis já fala 3:5 que Jesus viria, né? Gênesis 3:5 é o livro de Moisés, o livro de Moisés, já fala que Jesus viria para esmagar a cabeça de Satanás. O livro de Levítico que fala do sacrifício, o livro de Êxodo que fala do Cordeiro Pascual, né? Então, o livro de Deuteronômio, capítulo 18, que fala do profeta que viria, como eu já falei. Então, esse livro da lei, ele fala, aponta para Jesus. Então, esse rolo do livro, ou ele se refere ao livro celeste, ou ele se refere ao livro de Moisés. E eu acredito que a melhor opção seria a segunda. Esse rolo do livro seria a lei de Moisés, que fala e aponta para Jesus. Amados, e no versículo 8, no aspecto messiânico, de forma perfeita, a lei de Deus estava no coração de Jesus. Olha, é lógico que a palavra de Deus, a lei de Deus, também estava no coração de Davi, mas de forma perfeita ela repousava no coração de Jesus. Davi era alguém que queria que a lei estivesse, declara que a lei estava no seu coração, não é? Mas Jesus é o verbo de Deus. Davi disse: a lei do Senhor está no meu coração. Jesus é a palavra de Deus em ação. Jesus não só tinha a palavra de Deus no seu coração, a lei de Deus no seu coração. Jesus era a palavra de Deus em ação. Aleluia! Este salmo, irmãos, ele é messiânico, porque ele aponta para a perfeição de Jesus, o infalível e cumpridor de toda a lei de Deus. Eu vou ler de novo aqui. Já estou quase concluindo, já no processo de conclusão aqui. Vou repetir. Este salmo é messiânico porque ele aponta para a perfeição de Jesus, o infalível cumpridor da lei de Deus. Jesus foi o único infalível e cumpridor de toda a lei de Deus. Por isso que Paulo diz que pela lei, pelas obras da lei, ninguém será justificado. Mas pelas obras daquele que cumpriu a lei, Jesus, aí sim, nós somos absolvidos, perdoados pela justiça dele. Olhe, Jesus não é só o cumpridor infalível da lei de Deus, mas ele foi capaz de satisfazer toda a justiça de Deus e nos salvar pela sua própria justiça. Aleluia! Paulo diz aos Gálatas capítulo 3, versículo 13, que Deus nos libertou da maldição da lei, tornando o Cristo maldito, eu digo, em nosso lugar. Agora é interessante que
O mesmo Paulo que fala em Romanos que a lei é boa, ele diz que a lei é maldita. E como entender? É porque a lei ela só apontava, exigia. Declarava o homem culpado e o homem era incapaz de cumpri-la de maneira perfeita. Só Jesus cumpriu toda a lei, cumpriu toda a justiça de Deus, satisfez toda a justiça de Deus e nos salvou. Jesus nos salvou pela sua própria justiça. Lutero, no Romanos 1,17, ele descobriu que é a fé na justiça de Jesus que nos salva. Romanos capítulo 5, versículo 1. Vamos ler para nós terminarmos. Romanos capítulo 5, versículo 1, bem conhecido. Diz assim: justificados, pois mediante a fé, Aleluia. temos paz com Deus. Agora, olha agora. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. O escritor aos Hebreus está dizendo, esse versículo 6 a 8, ele transcende o aspecto davídico e mostra que Jesus, que fala acerca de Jesus, nesses detalhes que nós já falamos. Portanto, essa cadeira aqui é boa, missionário André. Não, André tá falando da minha cadeira, mas essa cadeira é boa, você gira assim, ó. Só falta ter outra câmera para você olhar para aqui, mas não tem, né? Tem que ser um negócio profissional, né? Só falta ter uma câmera para dedo de Efraim. Quando eu olhar para cá, dedo de Efraim mudar, e quando eu olhar para cá. Glória a Deus nas alturas. Meus irmãos, então, vocês percebem que esse Salmo 40, ele aponta para Jesus no versículo 6 ao versículo 8. Transcende o contexto histórico de Davi e aponta para Jesus, o Rei da Glória. Glória a Deus para sempre. Na próxima quinta-feira, se Deus permitir, nós estaremos estudando o Salmo 45. É outro salmo messiânico. E nós vamos ministrar sobre todos os salmos messiânicos com a permissão de Deus. Só um instante que eu vou dar uma informação aos irmãos, que o Salmo 45 é messiânico, o Salmo 68 é messiânico, 69, 72, 89, 102, 110 e 118. Todos esses salmos traz partes que transcendem o contexto histórico do salmista e aponta para Cristo. Portanto, vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... Perdão, contei errado aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 salmos messiânicos. A Deus seja a glória e a nós a alegria, porque Jesus é o cumpridor de toda a lei de Deus, satisfez a justiça de Deus, e agarrados na justiça dele é que nós unicamente poderemos ser salvos. Quando eu digo para encerrar, a religiosidade do Brasil e do mundo, ou seja, não só o catolicismo romano, mas todas as religiosidades que foram espalhadas pelo mundo, todas ensinam o homem a confiar diretamente ou indiretamente na sua própria justiça, nos seus esforços,
nos seus aparatos religiosos. Só o evangelho puro, bíblico, é que nos fala que a salvação é na justiça de Jesus. É na justiça dele que nós somos salvos. Só o evangelho puro, sem ranço de Roma, só o evangelho puro, sem ranço das religiosidades espalhadas nos 5 continentes, só este evangelho é que dá segurança da salvação e você não vive um fardo de confiança própria, porque nós nos colocamos debaixo da justiça de Jesus. Aleluia. Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus Cristo, eu quero agora